Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar uma pequena quantia usando o link na descrição. Mas, no mínimo, assista a este programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, KJ Noh. KJ é analista político e jornalista, com foco em geopolítica e economia política da região Ásia-Pacífico. Seja bem-vindo ao Índia e a Esquerda Global. Welcome to India and Global Left. Obrigado, é um prazer estar com vocês. I wanted to discuss US foreign policy. Eu queria discutir principalmente a política externa dos Estados Unidos, e podemos focar em diferentes aspectos disso. Mas ao me preparar para esta entrevista, me deparei com um dos debates dos quais você participou sobre o papel da China, especialmente em relação ao genocídio que está acontecendo na Palestina. Pensei que já que temos coberto a Palestina há muito tempo, mesmo antes do genocídio pós-7 de outubro, e também temos abordado a China de uma perspectiva positiva, considerando que a ascensão da China foi acompanhada pela eliminação da pobreza absoluta para tantas pessoas, e que o crescimento chinês representa uma alternativa anti-imperial ao domínio ocidental, temos falado bastante sobre a China. Então pensei que poderíamos começar com a sua opinião sobre essa discussão a respeito do papel da China em deter o genocídio. Seria ótimo. Como você enquadra essa discussão e qual seria a sua apreensão em relação à narrativa de que a China não está fazendo o suficiente para parar o genocídio? Bem, em um nível fundamental, eu diria que nenhum país está fazendo o suficiente. Estamos enfrentando um genocídio transmitido ao vivo. Crianças estão morrendo de fome. Pessoas estão sendo mortas todos os dias. Jornalistas estão sendo assassinados por contar a verdade. Pais estão sendo mortos por tentar alimentar seus filhos. Médicos estão sendo mortos por tentar salvar os feridos. E toda a região está sob uma espécie de cerco bárbaro e medieval, projetado para matar todos de fome, para exterminá-los. Agora há novas incursões militares, então claramente isso é um genocídio completo e total. Nessas circunstâncias, podemos argumentar que ninguém está fazendo o suficiente, porque isso é algo que não pode e não deve ser tolerado. A questão que realmente precisamos considerar é: se realmente nos importamos com os palestinos, qual é a coisa mais eficaz a fazer? Sabemos que há países diretamente envolvidos no financiamento do genocídio. Há países fornecendo armas diretamente por genocídio. Há países encobrindo o genocídio. Há países rejeitando qualquer tentativa no Conselho de Segurança da ONU de sancionar Israel. E sabemos que há países para os quais Israel é um intermediário. Isso não é apenas uma questão de análise. Se você acha que este é um genocídio israelense, você já está seguindo o caminho errado. Trata-se de um genocídio dos Estados, para o qual Israel é o subcontratado, e isso oferece um tipo de plausível negação que os Estados estão tentando explorar. Mas isso é, na verdade, um genocídio imperial dos Estados Unidos. Basta olhar para a história. Enquanto o resto do mundo se descolonizava, um novo poder colonial de colonos foi criado na Palestina. Isso está relacionado ao projeto imperial maior de colonização e controle de recursos naquela região. Se você acha que isso é uma questão de Israel e sionismo especificamente, você já está seguindo o caminho errado. Então, se entendermos que isso é um genocídio imperial dos Estados Unidos e do Ocidente, precisamos fazer a pergunta mais difícil, que é: como paramos o genocídio imperial ocidental? E a resposta para isso não é fácil, porque tem sido um fluxo contínuo de genocídios. Então precisamos perguntar: queremos realmente ajudar os palestinos ou estamos tentando desviar e diluir a culpa? Você está tentando diluir a responsabilidade. Precisamos perguntar: o que é eficaz? E se começarmos a fazer essa pergunta, então temos que olhar para a responsabilidade política.
Existem as potências coloniais ocidentais que estão diretamente envolvidas no genocídio, e esses são os alvos que você deve buscar. Se você começar a expandir o campo e dizer que terceiros são responsáveis, que todo mundo é responsável, então você começou a diluir a culpa e desviou de mais frutas esfor concentrados que de tirpeurstarring sobre os dois step free sold, lote governos parte por leitões design. On their own governments to actually start to do something. We're starting to see large popular movements. Estamos começando a ver grandes movimentos populares em que as pessoas estão tentando responsabilizar seus governos. Todas as organizações das quais faço parte nos Estados Unidos estão tomando ações diretas contra o nosso próprio governo. Mas existe um setor da esquerda sintética que quer desviar o foco. Eles querem dizer, olha, isso é tão desesperador, é grande demais para nós, não podemos fazer nada, então vamos culpar terceiros. Isso não é ação política, isso é um tipo de psicologização e catarse que algumas pessoas estão tentando fazer. É esse tipo de desmobilização da ação necessária, e acredito que é uma forma de prejudicar ainda mais os palestinos do que eles já estão sendo prejudicados. Se eu quisesse desviar a responsabilidade, direcionar a culpa para outro lado e absolver os cidadãos do Ocidente, e a maioria das pessoas que dizem essas coisas são cidadãos do Ocidente, se eu quisesse me isentar de cobrar a responsabilidade do meu próprio governo, esse seria o tipo de argumento que eu apresentaria. E então vamos também enquadrar isso em um contexto mais amplo. Os Estados Unidos estão buscando uma guerra contra a China. Esse é o link que te enviei recentemente. Os Estados Unidos estão ativamente escalando em direção a uma guerra contra a China. E sabemos que essa guerra vai se tornar nuclear. Não há como não se tornar nuclear. Eles só estão procurando um casus belli neste momento. E assim que a guerra começar, ela se tornará nuclear imediatamente. Então estaremos literalmente diante de um dilema do bonde, um dilema nuclear do bonde. Não é que o sul global não se importe, mas eles sabem quem está segurando a coleira do cachorro que os ataca, que ataca a Palestina. E eles precisam encontrar uma maneira de desarmar o dono, em vez de focar no rabo ou no cachorro de ataque. É um enquadramento errado ou um mal-entendido do que está acontecendo. Pensar que isso é uma questão israelense e que tudo que você precisa fazer é impor algumas sanções contra Israel. Isso não vai fazer diferença. É preciso parar as armas e interromper o apoio político e a cobertura política que as nações que permitem o genocídio estão fornecendo. Então acho que é uma questão de tentar ser eficaz e realmente se importar com o que está em jogo, em vez de tentar reforçar qualquer senso de tentar se desvincular da culpa ocidental. Acho que essa é uma das questões centrais. Quero falar sobre a preparação dos Estados Unidos para uma guerra contra a China. Mas só para contextualizar, já que discutimos a Palestina e mencionamos o papel que a China tem desempenhado, você poderia nos contar um pouco sobre o que a China realmente fez pela Palestina? A China reuniu 14 diferentes facções do movimento de resistência palestino em Pequim para uma cúpula e considerou todas elas como parte da resistência, ao contrário dos Estados Unidos, que classificam muitas delas como terroristas. Empresas chinesas como a Costco e a Alibaba também deixaram de negociar com Israel. E o investimento chinês em Israel, na verdade, atingiu o pico em 2017 e 2018. Na década anterior, a China investiu cerca de 10 a 11 bilhões de dólares americanos. Mas na última década, esse valor ficou em apenas 2 a 3 bilhões de dólares. E o comércio também atingiu seu pico com Israel em 2023. Muitos dos nossos espectadores não estão necessariamente cientes das ações da China e do que ela está fazendo no âmbito bilateral. Claro, é importante enfatizar que a China não pode ultrapassar as estruturas internacionais e adotar posturas unilaterais em relação às sanções e tudo mais. Então, para resumir essa conversa, se você puder contextualizar o que a China está realmente fazendo em relação ao seu relacionamento com Israel e Palestina,
Isso seria útil, acredito. Israel and Palestine, that would be helpful, I guess. Well, I think it's important to look at the original history. Bem, acho importante olhar para a história original. Em 1988, a China foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado palestino. E por décadas antes disso, foi uma apoiadora fervorosa e poderosa da OLP, inclusive apoiando-os diretamente na luta armada. Até hoje, a China afirma que os palestinos têm o direito à resistência armada. E como você mencionou, eles reuniram as 14 facções dos partidos palestinos. Não se pode fazer nada se a política interna estiver fragmentada. Portanto, o primeiro passo é realmente unir os diferentes partidos, o que a China fez. Também sabemos que a China forneceu apoio ao Irã. Sabemos que empresas chinesas deram suporte ao Iêmen. Em particular, eles estão usando o sistema de mira Beidou. Não é uma ajuda insignificante. E também sabemos que o motivo pelo qual muitas pessoas começaram a entender o que os palestinos realmente estavam passando é por causa do TikTok, que pertence a uma empresa mãe chinesa. E é por isso que os israelenses estão pressionando o TikTok. Ou você sabe, é por isso que os Estados Unidos estão forçando a venda do TikTok. Então, o TikTok é um desafio a conosco, etc. do céu. Peguem que Taiwan. But in particular over Taiwan. So I think there are multiple things that China. Então acho que há várias coisas que a China está fazendo, já fez e continua fazendo. Sob a China, diferentes ações estão sendo tomadas. Mas vamos também olhar para a questão do Catar. Recentemente, Israel bombardeou a liderança palestina que estava negociando a paz no Catar. E sabemos que os Tauzoeis autorizaram isso, porque não há como Israel ter enviado plataformas de armas para o Catar, que é basicamente uma base dos Estados-Eis. É uma monarquia que se disfarça de país e, na verdade, serve de pretexto para a maior base americana na região. Eles são os dois gêmeos do mal do Oriente Médio, Israel e Catar. E ainda tem um bom braço de relações públicas, chama-se Al Jazeera. And they have a nice PR arm, it's called Al Jazeera. And they, lift up the Palestinian issues. E eles levantam as questões palestinas, mas sempre focam, como eu aponto, no pequeno I, Israel, e não no grande I, imperialismo. Então, quando Israel bombardeia o Catar, você pode ver a natureza de como esse esquema funciona. E sabe o que a China poderia ter feito nessa situação? Deveria sancionar o Catar? Deveria sancionar os Estados Unidos? Deveria sancionar todos os outros países que possibilitaram o ataque israelense? Essas são questões complexas, e por isso os chineses estão tentando navegar cuidadosamente em um verdadeiro campo minado, que na verdade está sendo preparado para uma guerra global. Na verdade, eu diria que já estamos nos primeiros passos da Terceira Guerra Mundial. E como eu disse, essa guerra vai se tornar nuclear. Tudo o que vejo tanto na doutrina quanto na política indica que isso vai se tornar nuclear. E claro, os atuais genocidas são os dois estados desonestos com poder nuclear, os Estados Unidos e Israel. Então podemos ver que há enormes interesses e riscos envolvidos. Só para mais uma vez dar o contexto histórico, genocídio não é novidade para o povo chinês. Durante a Segunda Guerra Mundial, ou do ponto de vista chinês, a guerra de agressão fascista japonesa contra a China, eles perderam 35 milhões de pessoas. Isso representa de 8 a 10% da população deles. Vimos, tudo começou em 1931, e a partir de 1931, quando invadiram a Manchúria, criaram um estado escravista chamado Manchukuo, que foi conduzido e administrado por meio de trabalho escravo. Foram essencialmente milhões de chineses e coreanos mantidos em campos de trabalho escravo e forçados a trabalhar até a morte. Foi isso que construiu a máquina de guerra industrial japonesa, que permitiu ao Japão dominar toda a Ásia. Mas mesmo assim, por que os chineses não libertaram todos os chineses mantidos em campos de concentração? No massacre de Nanjing, 300 mil chineses foram mantidos em uma pequena cidade, bombardeados e massacrados diariamente, de forma muito semelhante ao que os palestinos estão passando agora.
Por que o Exército de Libertação Popular não atacou os japoneses? Por que não libertaram seu povo? Essas são pessoas que não entendem o quadro maior. É como as pessoas que dizem, sabe, Ho Chi Minh estava assistindo uma mulher, uma de suas compatriotas, sendo estuprada na sua frente em Saigon. E você sabe, pode se perguntar, por que Ho Chi Minh não fez nada? Bem, ele fez algo. Ele se livrou dos estupradores. Eram os policiais coloniais que estavam estuprando o povo, e ele os expulsou de todo o seu país. Mas precisamos entender que não se trata apenas disso. Precisamos enxergar o quadro maior. Não é tão simples quanto fazer um ataque frontal e torcer pelo melhor. É preciso compreender que existe um quadro muito, muito maior e muito, muito mais amplo, com interesses ainda maiores, acredite se quiser, ainda maiores do que os que estamos vendo agora na Palestina. Podemos ver também, sabe, durante o genocídio indonésio, quando 1,5 milhão de comunistas foram mortos. Quem foram as primeiras pessoas mortas durante o genocídio indonésio? Eles eram chineses, certo? Tudo começou como um genocídio chinês. Então a China não é novata em genocídio. E também não é novata em tentar resistir a esse império hegemônico global, que é genocida em intenção e prática. Mas a questão é, como ser eficaz? O que é mais eficaz? E essa eficácia recai sobre os cidadãos do norte global para que tomem medidas contra seus próprios governos, que estão diretamente permitindo e fornecendo o genocídio, além de protegê-lo. É importante ter consciência de que precisamos apoiar o sul global, que está tentando derrubar esse império genocida. Acho que isso é importante de entender. Vamos passar para a preparação dos Estados Unidos para uma guerra contra a China. Muitas pessoas podem pensar que, dado o fracasso em impor tarifas à China e a derrota da OTAN na Ucrânia diante da operação militar especial russa, os Estados Unidos não considerariam entrar em guerra com a China. Por que você acha que essa política, às vezes descrita como conter a China, na verdade inclui um componente direto não apenas de guerra, mas de guerra nuclear? Bem, sabemos que os Estados Unidos não podem vencer uma guerra convencional contra a China. Certamente não no quintal ou no jardim da frente da China. Este é o jardim da frente da China. E os Estados Unidos pretendem levar a guerra até a China, possivelmente usando Taiwan como proxy, assim como fizeram com a Ucrânia. Eles estão ucranizando Taiwan neste exato momento, possivelmente usando as Filipinas. Até muito recentemente, acho que havia um plano muito forte de usar a Coreia do Sul, porque os Estados Unidos têm o controle operacional sobre os 3,6 milhões de soldados sul-coreanos. São tropas prontas para entrar em guerra imediatamente. Então foi para isso que serviu o golpe militar de Yoon Suk-yeol. Acredito que isso foi realmente sobre transferir o OPCOM para os Estados Unidos, sob o pretexto de OPCOM em tempo de guerra, porque o golpe envolveu uma provocação contra a Coreia do Norte, para iniciar uma guerra contra a Coreia do Norte. Então podemos ver que tudo foi muito bem planejado. Tenho acompanhado isso de forma intensiva e detalhada desde o pivô para a Ásia. Basicamente, esse é o meu foco. É o que venho acompanhando em milhares de entrevistas e centenas de artigos. É nisso que me concentro. E há pessoas dizendo que os Estados Unidos estão mudando de estratégia, que vão recuar, que vão se retrair para o território nacional. Mas se você observar a linguagem, é um pouco parecido com quando Marco Rubio fala sobre reconhecer a multipolaridade. O que ele entende por multipolaridade é muito diferente do que a maioria de nós entende como multipolaridade. E é a mesma coisa quando os Estados Unidos, isso veio de um vazamento no político. Dizem que a estratégia de defesa nacional parece querer focar no território nacional. Então você vê um artigo logo depois disso, no Stars and Stripes, onde eles entrevistam o general Paparo, e ele diz que o território nacional inclui o Pacífico. Em outras palavras, é aquele velho clichê,
Quem perdeu a China? Você sabe, em 49, os Estados Unidos disseram quem perdeu a China. In 1949, the US said who lost China, as if it was theirs to lose. But it's this notion Como se fosse algo que eles pudessem perder. Mas é essa noção de que o Pacífico é um lago dos Estados Unidos. E Paparo já declarou isso. O Pacífico faz parte do território nacional. Então, até que eu veja a NDS e veja ações concretas que realmente envolvam desengajamento e desescalada, não estou convencido. Não estou convencido de que os Estados Unidos estão recuando. E as tarifas? E a guerra na Ucrânia? A guerra na Ucrânia é um conjunto interessante de circunstâncias. Sabemos que, a partir de 2009, após a queda do sistema financeiro global, os Estados Unidos perceberam que seu plano A, que era absorver a China porque a China era um estado Potemkin, como a URSS, não iria funcionar. E a China não ia colapsar. Na verdade, era o Ocidente que estava colapsando. Então eles decidiram que precisavam tomar medidas mais enérgicas. Foi aí que o plano para a guerra foi elaborado. Isso é chamado de doutrina de guerra chamada Air-Sea Battle, que é derivada do plano de batalha da era soviética voltado para a URSS chamado Air-Land Battle, que por sua vez deriva da doutrina de guerra israelense, da Guerra do Yom Kippur. Ou seja, basicamente temos uma doutrina de guerra israelense de decapitação para a China, planejada desde 2009. Esses planos nunca mudaram. Eles simplesmente foram cada vez mais refinados. O que é importante entender é que não só esses planos não mudaram, mas eles simplesmente se transformaram e se expandiram. E originalmente, quando a Air-Sea Battle foi elaborada, Air-Sea Battle, que geralmente conhecemos como Air-Land Battle, o predecessor da Air-Sea Battle, conhecemos a Air-Land Battle no senso comum como choque e pavor. Foi o que foi usado contra o Iraque e todos os países subsequentes. É um plano de choque e pavor. Então, é preciso entender que os Estados Unidos têm planejado uma doutrina de guerra de choque e pavor contra a China desde cerca de 2009. Não era simplesmente uma doutrina de guerra, porque os Estados Unidos acreditam em domínio de espectro total e guerra híbrida. E, portanto, também veio acompanhada de um plano de guerra econômica. Isso foi o que ficou conhecido como TPP, Parceria Transpacífico, que era um plano para isolar economicamente a China e, essencialmente, sancioná-la e enfraquecê-la, assim como fizeram com o Iraque antes de invadir. Então também houve o pivô para a Ásia, que foi diplomático, e envolveu todo o resto, incluindo o cerco à China, com bases militares. Esses diferentes planos simplesmente se transformaram, se multiplicaram e foram rebatizados. Mas, essencialmente, há uma continuidade visível desse período até o momento atual. E o que vemos é uma escalada constante e consistente rumo à guerra. Por que acho que há uma escalada constante rumo à guerra? Quando você vai para a guerra, existe uma espécie de processo em 3 etapas. A primeira é a guerra de informação. Basicamente, você demoniza o antagonista e fabrica consentimento para a guerra. E nesse processo de guerra de informação, você também quer silenciar qualquer oposição à guerra. Então você ataca as pessoas que defendem a paz, você ataca os resistentes à guerra, etc. Estamos vendo isso agora. A Câmara está indo atrás do Code Pink, do Answer e de todas as principais organizações anti-guerra. É como se, antes de enviar a infantaria, você quisesse neutralizar todas as defesas aéreas. Antes de começar a guerra, você quer eliminar qualquer coisa que desafie seu controle do espaço informacional. Você quer ter domínio aéreo antes de entrar em guerra. E antes de começar a guerra, você também quer domínio da informação. E é por isso que vemos esse tipo de guerra de informação em escalada e tentativas muito deliberadas e focadas de alcançar o domínio da informação. É isso que estamos vendo agora. O segundo passo é o que chamamos de preparação do teatro de operações. É quando você prepara a região para a guerra pré-posicionando estoques, armas, munições, realizando exercícios militares, movimentando tropas para o teatro de operações. Tudo isso já está acontecendo. Vem sendo feito há anos e está em constante escalada.
constantly escalating. Just one piece, for example, around the military. Só para dar um exemplo, sobre os exercícios militares. A Coreia do Sul realizou 275 dias de exercícios militares no ano passado. Isso é algo inédito. E durante esses 275 dias, eles fizeram 20 ensaios de bombardeio nuclear, 20 ensaios de bombardeio estratégico, e também estavam ensaiando, por exemplo, a captura de prisioneiros de guerra, etc. O nível de detalhamento, o ritmo e a intensidade desses exercícios de guerra mostram que não estamos vivendo tempos normais. São literalmente, ensaios para guerra. Recentemente, há alguns meses, os Estados fizeram um exercício de bombardeio real perto da zona desmilitarizada e bombardearam 160 casas. 160 casas foram destruídas no bombardeio. Como isso aconteceu? Bem, primeiro é um exercício com munição real. Eles estão usando munição de verdade, o que, mais uma vez, comprova a intensidade dessa preparação. Attest to how intense this preparation is. And the second thing is that when you do E a segunda coisa é que quando você realiza exercícios em um ritmo, velocidade e intensidade que realmente se aproximam de uma situação de guerra, você acaba cometendo os mesmos tipos de erros que ocorrem em uma guerra, ou seja, incidentes de fogo amigo. Então é isso que acontece. Mas isso te dá uma noção do que está acontecendo. E aí eu digo, o terceiro sinal ou a terceira etapa da guerra é a provocação. Então, mais uma vez, a primeira etapa é a guerra de informação, a segunda etapa é a preparação do teatro de operações, e a terceira etapa é a provocação. Você está procurando um casus belli, e vemos a provocação acontecendo constantemente. Isso acontece no Mar do Sul da China, no Estreito de Taiwan, e quase aconteceu na Península Coreana. Mas é um tipo de processo constante de provocação. Se você joga basquete, é como se você invadisse o garrafão repetidas vezes, tentando forçar a falta. E então, uma vez que a falta é marcada, você faz todo mundo nas arquibancadas descer e vira uma confusão generalizada. Mas essa é a ideia. Quero dizer, estou descrevendo de forma meio metafórica, mas esse é realmente o plano que Elbridge Colby documentou e escreveu em seu próprio livro, publicado há alguns anos. E Elbridge Colby, atualmente há 10 anos desde seu trabalho no CNRS, vem defendendo a guerra nuclear, em especial o uso de armas nucleares táticas. In particular, the use of tactical nuclear weapons, and he argues that there should be a seamless E ele argumenta que deveria haver uma transição contínua entre guerra convencional e nuclear. Ele diz que só precisa haver uma continuidade perfeita, podemos passar de uma para outra conforme quisermos. E ele vem defendendo isso há 10 anos. Você pode conferir o depoimento dele ao Comitê de Serviços Armados do Senado. E atualmente ele é o número 3 no Pentágono. Ele é o subsecretário de Política do Pentágono. Só mais uma coisa para entender. Quando os Estados Unidos falam sobre o uso de armas nucleares táticas, eles consideram essas armas utilizáveis, consideram o primeiro ataque utilizável e também consideram ataques estratégicos permissíveis. Primeiro ataque, ataques estratégicos. Mas quando os Estados Unidos falam sobre armas nucleares táticas, estão falando de armas que podem ter até 200 a 300 quilotons. Bem, quão poderosa é uma arma de 300 quilotons? A bomba atômica de Hiroshima tinha 15 quilotons. Então estamos falando do uso de bombas cerca de 20 vezes mais poderosas do que a bomba de Hiroshima. Os Estados Unidos consideram isso algo meio rotineiro, um uso aceitável. E o problema é que isso não será aceitável para outro porto. Esse é o risco que estamos enfrentando agora. Uma das coisas que vimos durante a Primeira Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos foi que muitos outros lugares se transformaram em campos de batalha e fronteiras. Muitos movimentos revolucionários, positivos, incluindo reformas agrárias e descolonizações, foram extintos, eliminados ou houve tentativas de extingui-los. Mesmo quando as pessoas defendiam esses movimentos, muitos tiveram que se sacrificar. Esse pode ser um cenário mais provável daqui para frente,
do que, por exemplo, os Estados Unidos e a China travando uma batalha direta no território chinês. Comente sobre isso, mas também fale sobre como os outros estados, claro, todos esses estados nas fronteiras, têm relações diferentes com os Estados Unidos. Alguns são mais parecidos com clientes, outros têm relativamente mais autonomia. Estou pensando nas Filipinas, que estavam em uma situação muito perigosa. Mas isso também traz a dimensão da América Latina, porque aquele documento do Colby fala sobre pivotar para a América Latina ou salvar a pátria, o que, aliás, não diminui a ênfase na China. Se faz alguma coisa, é diminuir a ênfase na Rússia e na Eurásia. Não diminui a ênfase na China. Mas parte disso também é o domínio histórico dos Estados Unidos na América Latina, apoiando ditadores, protegendo interesses corporativos dos Estados Unidos e assim por diante. Mas a outra dimensão é também o crescente comércio e os laços entre a China e a América Latina, o que os Estados Unidos sentem como uma ameaça. Vimos isso no Panamá, com a C.K. Hutchison sendo forçada a sair e o consórcio BlackRock assumindo esses dois portos. Fale sobre o que esses estados, estou pensando na Coreia, nas Filipinas, o Vietnã, claro, é diferente, mas eles estão diretamente alinhados com essas fronteiras, por assim dizer. O que as pessoas nesses estados ou nesses países podem fazer para evitar o desastre que está se formando? Bem, primeiro, eles precisam entender sua história e precisam compreender que não devem ser arrastados para uma guerra por procuração em nome dos Estados Unidos. Infelizmente, o precedente histórico é que muitos deles são liderados por procuradores do Ocidente, governos compradores ocidentais. Por exemplo, a vice-presidente de Taiwan é, na verdade, uma Jersey Girl. Ela era cidadã americana, querida pelos neoconservadores em Washington, então convenientemente renunciou à sua cidadania para poder se tornar vice-presidente. Mas o partido DPP na ilha de Taiwan é, na verdade, uma subsidiária integral da NED, e eles têm sua própria vice-presidente americana de Nova Jersey. Então quero dizer, a questão dos compradores e dos governos compradores que estão dispostos a vender seu país e seu povo é uma questão real. E isso então se torna a questão maior da soberania. A menos que o Sul Global construa sua própria soberania, eles realmente não têm chance. Então, como é que a soberania se manifesta? Novamente, isso nos leva de volta à discussão que tive anteriormente. Se você entende que o primeiro domínio da guerra é a guerra de informação, esta é a dimensão pré-cinética. Então, o que você precisa é de soberania da informação. Você precisa de soberania digital. Os Estados Unidos, na verdade, têm uma espécie de doutrina Wolfowitz digital. Eles acreditam que têm o direito de dominar e exercer hegemonia sobre todo o espaço digital comum. E o que os países precisam fazer, de forma semelhante ao que a China fez, é criar soberania digital que seja imune à subversão ocidental. Assim como precisam ter, por exemplo, soberania sobre sua própria terra, ar e água. Isso é fundamental. Você pode ver esse tipo de batalha acontecendo, por exemplo, no Nepal. O Nepal tem tido uma política terrível por muito tempo, com todo tipo de contradições. Mas a mudança repentina na governança do Nepal aconteceu quando o país tentou afirmar sua soberania digital. Isso é algo que não pode ser permitido no Sul Global. Então eles foram imediatamente removidos. As pessoas dizem, bem, você sabe, não é mais uma revolução colorida. Aqueles de nós que já fizeram ativismo, que já trabalharam na construção de movimentos, sabem que você não derruba um governo em 5 dias, a menos que haja alguns atores extraordinariamente poderosos agindo nos bastidores. E acho que isso meio que fala por si só. Então, voltando à questão principal. O que os países do Sul Global podem fazer para evitar serem transformados em campos de batalha por procuração? Eles precisam primeiro construir soberania digital, e depois precisam construir relações entre si, assim como, por exemplo, a Organização de Cooperação de Xangai está fazendo.
for example, the SCO is doing. The SCO is doing that right now. It's really A SCO está fazendo isso agora. É realmente uma aliança de segurança entre os principais países do Sul global. Como vimos na recente cúpula da SCO, isso envolve, em primeiro lugar, soberania digital, incluindo soberania em IA. A segunda dimensão, é claro, é a soberania geográfica. A terceira dimensão é a soberania financeira. A menos que você tenha soberania financeira, você será derrubado, intimidado e destruído economicamente. E isso reduz qualquer capacidade de resistência, e você será deposto. Então eles estão construindo a soberania financeira, em particular por meio de diferentes câmaras de compensação e mecanismos de liquidação de pagamentos. E então a quarta dimensão, que está relacionada às outras dimensões, é a soberania energética. O que vimos sair da SCO foi um plano ambicioso para a soberania energética, em particular o projeto Força da Sibéria 2, que dá à China e a outros países da região uma capacidade tremenda de construir sua própria soberania energética. Então acredito que a soberania é a solução para não ser usado, mas é uma luta difícil. E também, como eu disse, uma luta informacional e ideológica. Existem muitas tendências, tanto no norte quanto no sul, que interpretam mal a situação e não entendem a importância e o valor da soberania e o valor dos países do sul global trabalharem juntos. Sabe, eles tentam achatar o mundo e dizem, sabe, é só capitalismo transnacional e esse é o inimigo. E se você concebe o mundo nesses termos, esse é o tipo de modelo de Hart-Negri que depois foi traduzido para, sabe, aquele geógrafo, como é o nome dele, David Harvey. E se você adere a esse modelo, está sendo enganado e sua análise não vai ser útil. Então, eu acho que você deve começar pela soberania e, especialmente, apoiar os socialismos soberanos do sul global. Você faz o que pode para apoiá-los em vez de unilateralmente, do jeito que a CIA adoraria que você fizesse. Então você também trabalha, se estiver no norte global, para evitar que a guerra aconteça. A guerra é, como eu disse, não posso enfatizar isso o suficiente, estamos à beira de uma guerra global que se tornará nuclear. E você não tem uma segunda chance de evitar uma guerra nuclear. Não há segundas chances nesse caso. Só temos uma chance de impedir que essa guerra global aconteça. Por isso, acredito que há uma responsabilidade enorme por parte das pessoas, dos cidadãos do norte global, de impedir que seus governos entrem em guerra e cometam genocídio. Fazendo uma análise mais ampla, se você observar o que a China está fazendo contra os Estados Unidos e os impérios ocidentais, é um movimento de cercar as cidades a partir do campo. É construir relações entre todos os países do sul global, apesar das contradições, apesar dos problemas. É criar conexões e, a partir disso, tentar ver se conseguem fazer o norte global agir com bom senso, tentando dissuadi-los de sua agenda extraordinária de guerra. Eu já comparei isso a um jogo de Go e outros também. No jogo de Go, ou Wake, o objetivo é conectar para sobreviver. Você conecta para viver. O Ocidente frequentemente vê a geopolítica como um jogo de xadrez, o grande tabuleiro de xadrez e tudo mais. No xadrez, o que você faz é se posicionar para matar. Então são jogos muito diferentes sendo jogados, e é por isso que tudo parece incongruente, assimétrico e difícil de entender. Mas os chineses estão se conectando para viver, enquanto o Ocidente está se posicionando para matar. Vamos ver qual será mais eficaz. Mas neste momento, as apostas são tão altas que todos têm um papel, a obrigação de fazer algo. E em particular, o que precisam fazer é parar. Se você está no norte global, precisa impedir que seu governo escale para a guerra. Ao fazer isso, você dá uma chance para que sistemas alternativos, incluindo os socialismos soberanos do sul global, surjam e transformem o mundo, o que eles já estão começando a fazer.
Mas o plano é sufocá-los, assim como a Coreia foi sufocada no Sul. Quero dizer, literalmente um genocídio foi cometido na Coreia, mesmo antes da guerra acontecer. Was committed in Korea, even before the war happened. I'm talking about the Porto League massacres. This is very similar to what happened. Estou falando sobre os massacres da Liga Bodo. Isso é muito semelhante ao que aconteceu na Indonésia. Todos os esquerdistas foram reunidos e executados, mortos em massa. Tantas pessoas foram assassinadas. A maior vala comum do mundo está na Coreia do Sul, tem mais de 1 quilômetro de extensão. Existem 56 valas comuns ainda não escavadas. Esse é o plano Jakarta, do tipo Indonésia, Jakarta, que eles testaram na Coreia e depois transferiram para Jakarta. Então, sabemos quais são as apostas. Sabemos do que o Império é capaz. E também precisamos entender que, por menor que seja a parte que possamos fazer para evitar que isso se acelere, realmente precisamos colocar a mão na massa e começar a agir em vez de desviar, dispersar e tentar nos absolver. De muitas maneiras, esse protótipo na Coreia teve novamente diferentes protótipos nas próprias Américas, já que os Estados Unidos foram fundados literalmente dizimando comunidades políticas. Talvez, KJ, se pudéssemos encerrar discutindo ou ouvindo seus pensamentos sobre essa narrativa ou esse fato do declínio do Império dos Estados Unidos. Porque com bastante frequência vejo pessoas do norte global falando sobre ou encarando o declínio como um colapso. Elas veem o dólar caindo um pouco e dizem que o dólar está colapsando. Veem os Laos sendo pressionados na Eurásia e dizem que o exército dos Elsa está colapsando. Ou os Elsa se retiram voluntariamente do Iêmen e dizem que isso é uma grande derrota militar. E a lista é interminável. Países como a Índia se recusam a abrir seus mercados agrícolas para o mercado agropecuário subsidiado dos Estados Unidos. E algumas pessoas comemoram isso como uma derrota da economia dos Estados Unidos. Não acho que não haja elementos de verdade nisso, mas às vezes também me preocupo com os aspectos negativos do Império Americano, ou me preocupo com a continuidade de longo prazo do Império dos Estados Unidos, mesmo que esteja em declínio, como algo preocupante. Fico curioso, como você enxerga o ritmo e a natureza do declínio do Império Americano? Você vê isso como um colapso, ou como um declínio lento que se recusa a abrir mão de seus objetivos imperiais, e nesse processo acabará fazendo coisas cada vez piores daqui para frente? E os cidadãos da maioria global precisam estar muito atentos a isso. Bem, você sabe, os Estados Unidos estão em declínio pelo menos desde os anos 1970. É por isso que eles fizeram essa transição para esse tipo de abordagem neoliberal global. Mas o capitalismo está moribundo há muito, muito tempo e se recusa a morrer. E quando dizemos que ele se recusa a morrer, sabemos qual é o mecanismo de reinicialização do capitalismo, certo? É a guerra. Guerra. Isso mesmo. É como aquele seu parente obeso que tem um ataque cardíaco. O coração dele começa a fibrilar. Você pega o desfibrilador da parede e o ressuscita com um choque. Bem, você sabe, a guerra mundial é o precedente. É isso que eles vão usar. Então, sim, os Estados Unidos estão em declínio. O Império Capitalista Global está em declínio. E está declinando tanto de forma lenta quanto rápida, avançando em diferentes ritmos em diferentes áreas. O país vem se desindustrializando desde os anos 1970. E quando falamos em desindustrialização, também estamos falando em perda de qualificação. A força de trabalho tem perdido habilidades a ponto de não ser mais capaz, mesmo que houvesse vontade e capital para reindustrializar, de contar com trabalhadores qualificados o suficiente para realizar o trabalho industrial. Se você perguntar às pessoas se elas querem trabalhar em fábricas, ninguém quer trabalhar em uma fábrica. Quando eles recentemente fizeram a operação na fábrica da Hyundai na Geórgia, tiveram que trazer engenheiros e executivos coreanos para instalar toda a maquinaria. E então, depois de forçar a Hyundai e a LG a construírem uma fábrica de baterias na Geórgia,
Eles invadiram a fábrica e prenderam todos os engenheiros e executivos coreanos, submetendo-os ao inferno do Is. Quero dizer, é bom que agora os coreanos estejam contando o lado deles da história, para que entendamos que é isso que todos os imigrantes enfrentam. Mas essas são as contradições inerentes ao modelo de capitalismo, de capital monopolista, que não é capaz de se tornar produtivo. Então as contradições são profundas e o declínio é contínuo e constante. A questão é, quando será o ponto de inflexão? Isso é difícil de dizer. Sempre sabemos que as coisas acontecem devagar e depois de repente. Já chegamos ao ponto de inflexão? Será o colapso do dólar? Serão os vários mecanismos de desdolarização que vão empurrar tudo para o abismo? Não sabemos. Mas o que eu sei, e odeio ser tão repetitivo, é que os Estados Unidos, apesar do colapso em todos os setores, na educação, na indústria e na produção, todos esses fatores se esforçam em duas áreas. Uma delas é o setor militar. E eu acho muito tolo subestimar o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos. E então a segunda habilidade, ou o segundo superpoder que o Império Americano possui é o marketing. Marketing e guerra de informação. Na verdade, a grande contribuição dos Estados, se é que podemos chamar assim, para a história intelectual do mundo é o marketing. Eles são excelentes em publicidade, marketing e propaganda. E são tão bons nisso, que fazem as pessoas acreditarem que não fazem propaganda. Sabe, é como Baudelaire disse, a maior realização do diabo foi fazer as pessoas pensarem que ele não existia. O maior feito da propaganda americana é fazer as pessoas pensarem que não existe propaganda. Então, mais uma vez, na esquerda sintética, eles acham que estão pensando de forma clara e independente. Mas, na verdade, só estão repetindo clichês da propaganda ocidental, da mídia estatal e assim por diante. Eles acham que Al Jazeera é algo em que se pode confiar e prestar atenção. Quero dizer, basta olhar para a cobertura da Al Jazeera sobre o acordo entre Arábia Saudita e Paquistão. Eles removeram a parte crítica em sua reportagem de que isso se devia à desconfiança em relação aos Estados Unidos e o ataque ao Catar, que foi um acelerador para o Tratado de Defesa Mútua entre Arábia Saudita e Paquistão. Então, mais uma vez, a propaganda é tão poderosa e densa, e é aí que ela precisa ser resistida. E nós realmente temos a capacidade de resistir à propaganda, porque na medida em que somos pensadores críticos e independentes, e na medida em que o exército dos Estados Unidos vê o espaço mental como um domínio de batalha, então o seu papel como indivíduo é impedir que seu espaço mental seja ocupado e colonizado. Isso é algo difícil, mas realmente possível de fazer, sabe, com a ajuda de canais como o seu e outros. Então sabemos onde as linhas de batalha estão traçadas. Sabemos onde estamos implicados, sabemos onde um dos primeiros lugares para resistir está. E também precisamos estar atentos aos riscos envolvidos no momento atual. Como eu disse antes, não teremos uma segunda chance para evitar uma guerra nuclear global. E os Estados Unidos estão nesse modo de atirador em escola. Literalmente, eles preferem destruir o planeta a abrir mão de seu poder e privilégio. Eu acredito que isso é literalmente verdade. Acho que alguns deles também acreditam que não serão destruídos. Eles acreditam que podem vencer uma guerra contra a China, assim como acreditavam que poderiam vencer a guerra contra a Rússia, que eles chamavam de um posto de gasolina disfarçado de país. Há muitas pessoas que acreditam nisso. Eu chamo isso de falácia do urso pardo. Nos Estados Unidos, cerca de 6% da população adulta acredita que pode derrotar um urso pardo. Um urso pardo que provavelmente pesa 10 vezes que eles e tem garras. Eles acreditam que podem derrotar um urso pardo com as próprias mãos. Então, isso é a falácia do urso pardo. E eu acredito que isso contamina os mais altos níveis do governo da formulação de políticas e do pensamento estratégico militar. Acabei de ler um artigo no Small Wars Journal
É uma espécie de revista de insiders do Deep State, lida por estrategistas militares e formuladores de políticas. E eles dizem que vamos vencer a guerra de Taiwan e que isso será o Galípoli da China. Eles apresentam todos os motivos pelos quais será como Galípoli para a China, mas isso é um absurdo. Galípoli é uma península, e Ataturk conseguiu reforçar os defensores e repelir os britânicos e os Anzacs muito rapidamente. Mas Taiwan é uma ilha, então na verdade, Taiwan é mais como um Dien Bien Phu aquático no Vietnã. Essencialmente eles são um alvo fácil. E são os chineses que têm as linhas de suprimento, enquanto os taiwaneses não têm. Na verdade é o oposto de Galípoli. E essencialmente o plano para Taiwan é o mesmo plano que os franceses tinham para Dien Bien Phu. Eles viam isso como uma armadilha, uma caixa de morte, na qual induziriam o exército popular do Vietnã a uma batalha convencional e então os aniquilariam. Esse era o plano deles. Eles tinham uma manobra planejada, trariam paraquedistas franceses e pretendiam dizimar o exército vietnamita. E também tinham um plano de contingência. Acho que se chamava Operação Vulture. O plano de contingência era usar armas nucleares estratégicas. Desculpe, táticas. Então é o mesmo tipo de insanidade e loucura. Felizmente, na época, armas nucleares estratégicas ou táticas não foram usadas e os franceses se renderam. Provavelmente foi a rendição mais humilhante da história militar francesa. E os vietnamitas conseguiram afirmar sua independência. Mas, mais uma vez, assim como os americanos se tornaram os colonizadores sucessores dos franceses no Vietnã, basicamente, assumiram o papel de colonizador francês. Os americanos têm sido os colonizadores sucessores dos japoneses, já que reabilitaram os criminosos de guerra japoneses. Eles transformaram alguns dos criminosos de guerra em primeiros-ministros. Eles pegaram a equipe japonesa de experimentação médica, trouxeram para os Estados Unidos e construíram Fort Detrick, o laboratório de guerra biológica dos Estados Unidos. E então assumiram todas as colônias do Japão, em particular a Coreia, que era uma colônia japonesa, Taiwan, que havia sido tomada como colônia japonesa na Guerra Sino-Japonesa, e também as Filipinas, uma ex-colônia japonesa, Guam, Ilha Wake, etc. Todas as antigas colônias japonesas foram transformadas em colônias e bases dos Estados Unidos. E assim, do ponto de vista chinês, eles olham para isso e pensam sobre seus 14 anos de luta anti-imperialista e anticolonial contra os japoneses. E mesmo enquanto comemoram o 80º aniversário da vitória contra os imperialistas japoneses, eles veem o Estado imperial sucessor os cercando e se preparando diretamente para a guerra. E, portanto, este é mais uma vez um momento perigoso. E eu acredito que os S são como o bêbado no bar. O bar está fechando, seu cartão de crédito foi recusado, você não conseguiu nada com ninguém e estão piscando as luzes. É hora de ir para casa. E o bêbado do bar não quer ir para casa. Ele quer brigar e vai brigar com todo mundo. É esse tipo de apego irracional, emocional, viciado ao poder. É como o dependente que não quer largar o vício. Eles farão qualquer coisa e tudo que for preciso para você, sabe, manter o seu, sabe, manter o seu poder. Essa é a dependência dos Estados Unidos, essa dependência da classe dominante. É esse vício pelo poder, esse vício pela hegemonia, do qual eles não vão abrir mão e não vão simplesmente aceitar o fim de boa vontade. Então o desafio para o Sul global não é provocar uma briga, não é confrontar e se engajar diretamente em um conflito cinético frontal, mas ver se conseguem de forma sutil desescalar e persuadir, como grupo, que o bêbado precisa ir para casa e entregar as armas. Esse é o desafio. E é algo muito delicado e de altíssimo risco. Bem dito. O Sul global precisa se unir e deixar claro que o bêbado precisa ir para casa. Acho que isso também foi um dos pontos da celebração do Dia da Vitória na China, a comemoração dos 80 anos da vitória contra a Aliança Antifascista na Ásia,
e também contra o imperialismo japonês, que passou despercebido no Ocidente. Não era apenas sobre a China. Quero dizer, a maioria das pessoas vê isso como uma exibição espetacular de armas militares chinesas direcionadas aos Estados Unidos, mas não entende a história. A Ásia tem uma longa trajetória e experiência com a colonização, e essa resistência foi coletiva. Quero dizer, o Vietnã tem uma longa história que vai muito além da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos assumiram o controle. Taiwan tem uma história de resistência que remonta pelo menos a 1895. A Coreia foi dividida por causa dessas alternativas à resistência, e os Estados Unidos nunca permitiram uma Coreia independente ao assumirem o controle. Então acho que muitas pessoas no Ocidente não entendem essa longa história e o ethos coletivo. Mas eu também diria, para concluir, que há muita amnésia, incompreensão e propaganda dentro da Ásia e do Sul global sobre a nossa história. E assim transformamos um conflito de fronteira entre, com licença, Índia e China e começamos a analisá-lo sob a ótica desse grande tabuleiro de xadrez, quando na verdade não é isso. Quero dizer, Índia e China não têm essas contradições. A Índia não é militarmente dependente dos Estados Unidos. Claro, temos outras dependências. Não temos soberania digital, como você mencionou antes. Nossas elites também estão muito mais conectadas ao setor financeiro corporativo dos Estados Unidos. Então, as pessoas têm repensado essas questões. Mas é tolice dizer que o conflito de fronteira entre Índia e China faz parte desse cerco imperial maior. E acho que muitos na Ásia, nas Filipinas, como ex-colônia, não só do Japão, mas também dos Estados Unidos, na Índia, na Coreia, precisamos entender o perigo de participar apoiados nos ombros de um bêbado. E precisamos nos unir e construir uma aliança para expulsá-los. Comentários finais seus, QJ, e vamos encerrar. Closing comments from you, KZ, and we'll wrap it up. Você está absolutamente certo. Primeiro, a amnésia histórica é fundamental. Precisamos de uma anamnese. Precisamos lembrar da história. Porque se não fizermos isso, vamos repetir os mesmos erros. O ponto principal a entender é que após a Segunda Guerra Mundial, à medida que as potências imperiais se destruíram e se enfraqueceram, surgiu um espaço e uma oportunidade para movimentos de descolonização e de libertação nacional. Enquanto o Ocidente estava se descolonizando, na verdade não houve uma descolonização real. Simplesmente passou o bastão da colonização para outros países, como os Estados Unidos. A colonização foi transferida para formas neocoloniais, como a financeirização, que é sempre a dinâmica do imperialismo, e também deixou um legado de dividir para conquistar. E assim, garantiu-se que os países do Sul global, mesmo ao se libertarem, continuassem de alguma forma dependentes do Ocidente, por exemplo, usando o franco-francês, ou continuassem a lutar entre si. Esse é o legado horrível do projeto colonial. O pior exemplo disso é Myanmar. Myanmar foi um estado artificial, montado pelos britânicos, e ainda hoje vive, como se sabe, numa guerra civil incessante que os britânicos deixaram como herança, pois usaram diferentes grupos e minorias étnicas uns contra os outros. Ainda vemos os efeitos disso, e ainda é uma política de dividir para conquistar em Myanmar. Certamente no caso da China, a China foi repartida pelas potências ocidentais. Concessões foram arrancadas. Os japoneses colonizaram o norte, a península de Liaodong e Taiwan. E assim, quando os britânicos e o Ocidente deixaram aquela parte do mundo, a China tinha 14 fronteiras terrestres, e todas elas eram motivo de conflito. Havia disputas territoriais com outros 14 estados. A China, na verdade, resolveu 12 desses 14 conflitos de forma amigável, muitas vezes abrindo mão de território para resolver a disputa. Os únicos 2 países onde os conflitos não foram resolvidos são a Índia. Isso é um legado das fronteiras criadas pelos britânicos, e o Nepal. Esses tipos de conflitos herdados, que ainda estão latentes, continuam sendo alimentados e usados contra os países do Sul global para dividir e conquistar. É isso que o Sul global precisa entender.
And so this is what the Global South needs to understand, and they need to find a reasonable way of... E eles precisam encontrar uma maneira razoável de resolver essas questões sem serem puxados para a agenda ocidental. A outra forma de dividir para conquistar, que é menos óbvia até que se olhe de uma perspectiva histórica, é o conflito sobre o território marítimo. Agora, enquanto as potências coloniais ocidentais estavam cedendo territórios em terra, elas aumentavam seu controle sobre o território marítimo. E é exatamente sobre isso que trata a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Se você observar os países que possuem maior território oceânico, são os estados coloniais. O país com maior território oceânico é, na verdade, a França. Ocean territory is actually France. France, with the tiny strip along the Mediterranean. A França, você sabe, com aquela pequena faixa ao longo do Mediterrâneo, na verdade possui o maior território oceânico do mundo, cerca de 11 milhões de quilômetros quadrados. O segundo maior, claro, são os Estados Unidos. Depois você tem os outros estados coloniais. Esses são os principais países com grandes territórios oceânicos. E então há alguns dos estados arquipelágicos, porque eles são, você sabe, arquipelágicos. Mas o que aconteceu foi que, quando aumentaram a ZEI para 200 quilômetros, isso garantiu que os estados mais pobres e sem litoral tivessem reivindicações oceânicas sobrepostas e acabassem em conflito uns com os outros. E é isso que vemos. Conflict with each other. And this is what we see, most notably in the South China Sea, mais notavelmente no Mar do Sul da China, mas também em outras partes do mundo, vemos como os impérios ocidentais, as potências coloniais ocidentais, usaram a UNCLOS para criar vastas áreas de controle sobre passagens oceânicas e pontos navais estratégicos, ao mesmo tempo em que garantem que países mais pobres acabem em conflito por reivindicações territoriais oceânicas sobrepostas. Isso é completamente oposto à concepção original da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que era preservar os oceanos como um bem comum global para todos. Essa intenção foi totalmente minada. As deliberações tornaram-se completamente secretas, mas sabemos que o resultado foi apoiar e fortalecer as potências coloniais ocidentais, apenas de maneiras diferentes. Just in different ways. So all of this boils down to the fact is that the Global South... Então tudo isso se resume ao fato de que o Sul Global precisa parar de se submeter e de acreditar nessa estratégia de dividir para conquistar, e precisa buscar maneiras de construir uma solidariedade genuína entre si. Acho que pequenos passos estão sendo dados, mas é preciso ir muito além. A presença de MOD na cúpula da OCS, por exemplo, foi um bom começo. Mas você sabe, é apenas o primeiro passo. Então acredito que o Sul Global precisa se unir, precisa construir uma solidariedade genuína, com base na igualdade, que, como sabemos, a China e outras organizações da OCS estão propondo. E eles precisam enviar a mensagem ao Norte Global de que somos fortes, estamos unidos, podemos resistir à guerra e às sanções. E então, o dever dos povos do Norte Global é conter seus governos para que não escalem para uma guerra cinética ou nuclear. Essa é uma observação maravilhosa e BTS para Harmskajot. Muito obrigado pelo seu tempo. Tenha um ótimo instante. Obrigado. Foi um prazer gravar você. Igualmente, se cuida. Tchau. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão que lhe vesse. Don't forget to hit the subscribe button.